Olá, oitavo ano. Vamos iniciar então a correção da semana 4 do PET volume 4. O tema é o processo de independência do Brasil. Vamos fazer um breve resuminho aí até chegar à independência. Nós temos aí 1808 a transferência da corte. Sem condições de resistir à invasão das tropas napoleônicas, Dom João e a corte portuguesa fogem para o Brasil. De 1808 a 1821 foi o governo de Dom João VI, que deu mais autonomia administrativa para o Brasil, melhorou aí as relações comerciais internacionais, trouxe uma certa liberdade industrial e o Tratado de 1810. Em 1817, houve a Revolução Pernambucana, que o objetivo principal era conquistar a independência do Brasil e queriam implantar aí um regime republicano e elaborar uma constituição. Então, as primeiras revoltas contra a monarquia já estavam acontecendo, e a intenção era implantar uma república. Em 1821, houve o retorno da corte. Tropas portuguesas obrigaram Dom João a voltar para Portugal e seu filho Dom Pedro I permanece no Brasil como príncipe regente. Em 1822, Dom Pedro I declara que permanece no país. Com um rompimento político com Portugal, é proclamada a independência do Brasil no dia 7 de setembro. Então, como vocês já viram nas histórias anteriores, isso aqui é só um resuminho, Desde a chegada até o governo de Dom João, ele ter que voltar para assumir o trono em Portugal, ele deixa o seu filho aqui para que ele possa tomar conta aqui do Brasil e caso ele precisasse, ele tinha alguém, que ia obedecer a ele. As cortes portuguesas começaram a pressionar para transformar o Brasil novamente em uma colônia, e não tendo saída para que o Brasil continuasse tendo a liberdade política, Dom Pedro I simplesmente declara aí o Brasil independente, e rompe relações com Portugal. Essa independência veio a ter lutas para defender o Brasil como país independente, até que por meio de um pagamento de uma dívida com Portugal, e o reconhecimento internacional veio. Mas enfim, vamos aí. A sociedade colonial não quer ser colonial. Este texto é o texto que vem no PET de vocês. Vocês podem estar lendo no PET ou, se der para ler no vídeo, porque eu acho que a resolução fica muito pequena, para você saber mais, é interessante que você leia. E através deste texto, a gente vai retirar as respostas para as próximas questões. Atividades. Número 1. Sobre o processo de independência do Brasil, responda. Quais foram as maiores exigências do movimento revolucionário liberal ocorrido em Lisboa em 1820 em relação ao príncipe regente e ao Brasil? Os revoltosos exigiam a volta do monarca para assumir o trono, convocação de uma nova corte e desejavam o retorno do Brasil à condição de colônia. Letra B. Quem passou a representar a corte portuguesa no Brasil após a volta de Dom João a Portugal e qual era seu relacionamento com o monarca? Dom Pedro, o príncipe regente, que ficou no Brasil, e qual relacionamento? Ele era filho de Dom João VI. C. Quais eram os principais grupos políticos da sociedade fluminense em 1822 e quais eram seus interesses em relação ao processo de independência? Está lá no texto também. Era o Partido Brasileiro, formado por fazendeiros e ricos comerciantes e defendia a manutenção dos privilégios de 1808, se necessário, a independência. O Partido Português, formado por comerciantes portugueses e defendia os interesses da corte em recolonizar o Brasil. Grupo Liberal Radical, formado por membros da sociedade urbana que defendiam a proclamação da República e o fim da escravidão. 2. Observe a imagem abaixo e leia um pequeno enunciado e responda. Essa aqui é aquele famoso quadro Independência ou Morte, feito por Pedro Américo. Eu tenho uns vídeos que eu fiz às margens do Riacho Ipiranga, lá em São Paulo, e eu vou deixar nos cards para vocês aqui, para vocês darem uma lidinha.
Então, tem alguns eventos históricos que eu falo no vídeo, né? E fica como dica também de turismo para vocês. É bem bacana, né? Não repare o vídeo, óbvio, porque essa questão de ser amadora, não saber editar direito e blá blá blá, né? Vocês já devem ter notado nos meus vídeos aí, né? Mas enfim, eu vou deixar nos cards para vocês verem, né, um pouco dessa história, deste quadro ali naqueles vídeos que eu coloquei, que eu fiz lá em São Paulo, tá bom? Aí, observamos aqui, né, temos Dom Pedro, né, com a espada levantada, né, dizendo independência ou morte. Aqui nós temos os soldados, né, todos montados em cavalos. E aqui tem uma pessoa comum, que seria a representação do período agrícola brasileiro, né, a agropecuária e tal, olhando ali o que seria este evento, beleza? Aí vem número 1, de acordo com o historiador Felice Fattarelli e Dr. Marcos Costa, autores da obra A História do Brasil, para quem tem pressa, o famoso grito do Ipiranga, não tão glamuroso como a história oficial foi retratada. Letra A aí. Dom Pedro estaria montado numa mula, pois estava voltando de viagem e este animal seria mais resistente. O grito teria acontecido numa colina e não às margens do riacho, né? Porque o riacho ficaria um pouco mais abaixo aí dessa colina, não tão próximo. Provavelmente o regente estaria com disenteria por ingerir comida estragada. Por estar em viagem, Dom Pedro estaria vestindo com roupas comuns e não com uniforme de gala. A comitiva de nobres e militares que o acompanhavam deveria representar no máximo 14 pessoas. Diante do exposto acima e comparando com o quadro de Pedro Américo de 1888, quais são os contrastes entre a fala dos historiadores e a pintura? Em vez de mulas, eles desenharam cavalos. Em vez de roupas amarrotadas, uniformes impecáveis. O estado de saúde de Dom Pedro não estava bom. O local e o número de pessoas que acompanhavam a comitiva também não fazem jus aí à imagem, né? Se você observar aqui na imagem, temos um riacho bem do ladinho dos cavalos aqui, mas conta-se, né, a história de que foi um pouco mais para cima que esse riacho não estava tão próximo assim. Letra B. Na sua opinião, por que o autor pintaria uma imagem tão fora da realidade da época para eternizar o grito do Ipiranga? De acordo com o historiador Alfredo Boulos, né, ele fala que era para construir a imagem de heroísmo de Dom Pedro, fixar uma memória da fundação da pátria e ainda amenizar a crise real vivida por um império que se aproximava do fim, né? Porque poderia o Brasil voltar a ser colônia novamente, né? As insurreições acontecessem para poder buscar aí a independência e implantar uma república. Então, quando eles fazem um quadro, né, bonito desses, eles querem aí passar uma imagem positiva, né, do império para as pessoas. Né? Basicamente o Photoshop da época, né, gente? Porque, olha bem, vai que alguém aí, por um acaso, posta foto de qualquer maneira nas suas redes sociais? Claro que não, né? Se não tem um filtrozinho, é muito raro. Mas enfim, é o Photoshop da época. Então é isso, gente. Chegamos ao fim de mais uma correção. Eu espero vocês na próxima, porque ainda teremos próxima, né? Fiquem com Deus. Um grande abraço.